Neste vídeo, o objetivo é apresentar o princípio de funcionamento de um transformador. Inicialmente, observemos o que ocorrerá quando uma corrente alternada circular por uma bobina que está envolvendo um bastão de material ferromagnético e sobre essa bobina colocarmos anéis de alumínio. Através do amperímetro, ajustamos um certo valor de corrente alternada que circula na bobina. Esse valor será da ordem de 1 ampere. Notem que os anéis de alumínio levitam. Ao acionarmos o interruptor que está conectado em série com a bobina, impedimos a circulação na corrente elétrica na bobina e constatamos que os anéis param de levitar. Então, com o interruptor ligado e permitindo a circulação de corrente na bobina, os anéis de alumínio levitam e, dependendo das condições, podem se afastar do eixo da bobina. Esse fenômeno é conhecido como levitação magnética, o qual vem sendo pesquisado e implementado no transporte ferroviário. Agora, nesse experimento, em cuja bobina também está circulando uma corrente alternada, vamos colocar um anel de alumínio cortado. As extremidades desse anel estão conectadas aos bornes de um voltímetro. E com o anel sobre a bobina, constata-se uma diferença de potencial, ou seja, surge uma tensão no anel. Ao acionarmos o interruptor que está conectado em série com o circuito, impedimos a circulação de corrente elétrica na bobina e constatamos a diminuição da tensão induzida no anel. Na literatura, esta diferença de potencial é conhecida como tensão induzida e, portanto, esse experimento é uma comprovação prática da lei de indução de Faraday. Faraday foi o cientista que estudou e elaborou uma explicação para tal fenômeno. Basicamente, a lei de indução de Faraday estabelece que quando há um movimento relativo entre o campo magnético e um condutor de eletricidade, pode-se ter a indução de uma tensão, como no caso do anel cortado, ou então a indução de uma corrente, como no caso dos anéis que levitaram. Nos experimentos anteriores, há movimento relativo entre o campo magnético e o condutor, devido ao fato de existir um campo magnético oscilante, ou seja, com intensidade variável, pois está sendo gerado por uma corrente elétrica alternada. E a levitação magnética é resultante da repulsão de dois campos magnéticos com polos opostos. Um campo magnético é gerado pela corrente elétrica que circula na bobina e outro é gerado pela corrente elétrica que está sendo induzida nos anéis de alumínio, devido ao movimento relativo entre o campo magnético e o condutor. Esses experimentos possibilitam o entendimento do princípio de funcionamento de um transformador elétrico. Nesta outra montagem, duas bobinas estão envolvendo um núcleo em U de material ferromagnético. A utilização de material ferromagnético em todos esses experimentos tem como objetivo concentrar no interior das bobinas o campo magnético gerado pela corrente elétrica. Uma das bobinas está conectada a uma fonte de tensão alternada e a outra está conectada somente a um voltímetro, o qual está indicando um valor de tensão de 30 volts. Portanto, o voltímetro está medindo a magnitude de uma tensão induzida na bobina, na qual há um campo magnético oscilante gerado pela corrente alternada que está circulando na outra bobina. Enquanto a bobina ligada à fonte tem 1.500 espiras, a outra bobina com a tensão induzida tem 1.000 espiras. A divisão do valor da tensão na fonte, 49 volts, com o valor da tensão induzida, 30 volts, corresponde à relação entre a quantidade de espiras na bobina conectada à fonte e a quantidade de espiras da outra bobina, caso o transformador fosse ideal.